agora também estou no Gaboarte, chefe. Vamos para mais uma receita? Aqui eu tenho um filé mignon inteiro, uma peça, tá? Já limpa, fui no açougue e pedi uma peça de filé mignon. Para esse preparo, nós vamos pegar essa parte do corpo aqui, a mais grossa. Então eu tiro a cabeça fora, que eu uso para fazer outros diversos preparos, e vou medir aqui, vou tirar essa parte mais grossa, retirar a ponta também. Aqui eu tenho um pedaço de mais ou menos 500 gramas de carne, que vai servir 4 pessoas. Eu vou temperar muito bem esse filé com sal. Eu moo na hora de um lado, do outro também. Se você não tiver o sal grosso, pode ser o sal fino, não tem problema. E vou temperar também com pimenta do reino moidinha na hora, tá? Dos dois lados. Agora eu viro do outro lado e tempero da mesma forma. Aqui eu já tenho uma peça bem temperada. Coloco um fio de azeite. E agora é hora de dourar esse filé mignon. Então, a ideia aqui, gente, é que antes desse filé assar, eu levo ele numa frigideira bem quente. Eu tenho que sentir aqui que ela está esfumaçando, tá? Porque eu quero uma crosta dourada. E eu vou virar de todos os lados aqui nessa panela quente para que doure de forma uniforme. Agora vamos lá, uma dica muito importante. Se você quer o seu filé bem mal passado, você tem que pôr na panela muito quente, fazer uma crosta muito rápido e já tirar ele daqui. Deixar bem passado, dourar bem rápido, para que o centro não cozinhe, porque depois ele vai ficar meia hora, 40 minutos no forno. Aqui eu tô deixando um pouquinho de tempo a mais, porque eu não quero mal passado, eu quero ao ponto, eu quero levemente rosado. É o meu gosto pessoal, mas a maioria das pessoas vão preferir o filé Wellington mal passado. Agora eu coloco as duas pontas também, eu douro para selar, né? Para que essa carne não perca muita umidade no processo de cocção. Filé devidamente dourado, vamos retirar aqui da frigideira e ir para a próxima etapa. E olha o que eu fiz aqui, eu virei 4 garfos para baixo, para ele ficar elevado, e coloquei aqui para que esse meu filé escorra todo o líquido, a umidade dele aqui. Se você tem uma grade daquelas de biscoito, uma gradinha, é melhor, claro, você coloca em cima da gradinha que ele vai escorrer. Tô mostrando essa alternativa para quem não tiver em casa. Agora eu vou utilizar mostarda Dijon para pincelar todo esse filé. Uma camada fininha, gente, ela é forte. Então eu coloquei aqui 2 colherinhas de café, ó, e vou pincelar nesse filé todo. Aqui eu gosto bem de mostarda, então eu coloco bastante, tá? Se você não é acostumado com esse sabor muito forte, coloca menos. Vira de todos os lados e eu preciso deixar ele bem bisuntado aqui. Eu vou deixar esse filé aqui em cima desses garfos esfriar totalmente. Então eu tenho algumas alternativas. Você pode levar na geladeira ou no freezer um pouquinho para ele ficar frio, no mínimo em temperatura ambiente. Enquanto o nosso filé esfria, nós vamos fazer a bruschetta. Nada mais é do que um patê de cogumelos e eu vou explicar o porquê utilizamos esse preparo no filé Wellington. Então, primeiro aqui vamos pegar os cogumelos. Pessoal, cogumelo de forma geral, ele absorve muita umidade, muita água. Eu não posso pegar esses cogumelos e colocar embaixo da torneira para lavar, que ele vai absorver umidade, vai inflar, ficar enorme e vai reter esse líquido. O que eu faço então? Eu limpo com um Perfex úmido. Então você lava um Perfex úmido e vem limpando, tirando toda a sujidade dele. Nós vamos utilizar 400 gramas de cogumelo Paris e 400 gramas de cogumelo shiitake. 2 tipos de cogumelo, mas você poderia utilizar o da sua preferência, tá? Um dos dois ou os dois misturados, como eu vou fazer, não importa. Agora, bem higienizado, olha o que eu preciso fazer. Tá vendo essa parte de baixo aqui do cogumelo? Ela é fibrosa, tá? Ela não é agradável. Dá para fazer outros preparos, caldos, enfim. Para essa finalidade, não. Então, eu tiro, ó. Ou você puxa ou corta com uma faquinha. Mais fácil cortar. Nós vamos utilizar só essa parte aqui mais macia. O que eu preciso fazer com esse cogumelo? Eu preciso processar ele, ou ralar, ou cortar. Enfim, eu tiro os talos de ambos os cogumelos,
Depois eu vou levar esses 800 gramas de cogumelos pro processador para picarmos bem picadinho. Pode ser na ponta de faca, pode ser ralado, pode ser da forma que você preferir. Eu só quero ele em pedacinhos para fazer um patê mesmo. Coloco também 2 dentes de alho e vou levar no processador e dar algumas pulsadas, até ele ficar dessa forma. Olha como ele ficou, tudo bem picadinho. Facilita bastante. Lembra que eu falei que cogumelo absorve muita umidade? Ele por si só já tem muita umidade. Eu vou colocar esse cogumelo em uma panelinha e vou levar ao fogo para retirar essa umidade, para reduzir. Por quê? Eu preciso que esse cogumelo consiga absorver a umidade do filé na hora de assar, para que a massa folhada não fique molhada. Essa é a ideia. Gente, eu tempero aqui esses cogumelos com sal e com pimenta do reino moidinha na hora, tá? Então, tempera bem. Pode observar, olha, que vai começar a soltar a umidade. Olha quanto líquido, eu não coloquei água aqui, tá? Só com aquecimento foi soltando. Agora eu coloco um galinho de tomilho. Olha só, eu puxo para tirar só as folhinhas. O tomilho, gente, casa muito bem com cogumelos, tá? Só um raminho, tá? É o suficiente. Misturo bem, já está devidamente temperadinho. Cuidado para não salgar demais, porque vai reduzir pela metade. E agora não para de mexer até secar. Pode observar, olha, que a água está evaporando. E olha o que aconteceu aqui, virou uma pasta. Cadê a umidade? Secou, foi embora. É isso que eu preciso. Porque na hora que o meu filé mignon começar a assar e escorrer o suco dele, eu vou reidratar esse cogumelo. Tá? Essa é a ideia do prato. Devidamente seco, espalho aqui em um pratinho e vou levar em refrigeração ou alguns minutos no congelador até que fique totalmente gelado. Eu preciso dessa duchelle gelada para podermos envolver o filé na massa folhada. Aqui eu estou utilizando o plástico filme da Gaboarte, que ele é sensacional. Eu forro aqui a bancada e vou colocar o presunto de Parma sobre esse plástico. Vocês viram que as minhas fatias vieram meio danificadas aqui, mas não tem problema, basta esticar uma do ladinho da outra. Eu cubro esse presunto de Parma com a duchelle já gelada. Faço uma fina camada uniforme. Gente, tem que ser o suficiente para eu conseguir envolver esse filé. Olha só, eu já fiz de um tamanho que deu bem certinho. Cada filé mignon que você comprar, ele vai ter uma espessura diferente, nunca vai ser igual. Então dá uma medida antes no plástico, em volta da sua carne, para você saber qual o tamanho que você tem que fazer. Fez isso aqui, olha, esse excesso de Parma e cogumelo da ponta, eu retiro, eu não utilizo. Porque eu quero o meu filé assim com a camada bem certinha. E isso que eu tô tirando aqui das pontas, gente, eu uso para fazer um belo risoto de cogumelo. Nossa, esse Parma eu tosto para ficar crocante e sirvo em cima do risoto. Isso tem 1001 utilidades, tá? Pro filé isso aqui, ó, faço um pacotinho, formo uma bala, vou apertando aqui, ó, bem apertadinho para ele ficar show. Então eu tenho o filé mignon, tenho uma camada da minha duchelle de cogumelos e tenho o presunto de Parma que envolve tudo isso. Gente, aqui eu teria 2 caminhos. Tem muitas pessoas que utilizam ainda uma massa de crepe, tipo uma massinha de panqueca, em volta desse presunto de Parma, para que ainda consiga ficar uma massa folhada mais sequinha. Aqui eu vou fazer um método mais clássico mesmo, tradicional, já envolver dessa forma na massa folhada. Eu comprei a massa folhada pronta, como vocês viram, deixei na geladeira por 24, 48 horas para ela descongelar em refrigeração. E agora é muito fácil, ó. Só faz uma camada de massa folhada em volta desse filé. Olha que facilidade. Lembrando, gente, que eu deixei aquele filé descansar no plástico filme em refrigeração por 1 hora, pelo menos, ou uma meia hora no freezer para ele ficar bem firminho. E agora olha como eu fecho, eu dobro aqui as pontas. Você pode fazer um pacotinho ou pode dobrar igual eu fiz aqui como presente, olha. Acho que fica uma gracinha assim. Então eu marco bem com o dedo, viro as pontinhas e depois fecho. Geralmente as pontas a gente nunca serve mesmo, tá? Na hora de fatiar vai dar belas 4 fatias aqui e as 2 pontas vão ficar basicamente duchelle e massa folhada. Ó, enrolo bem no plástico
Gente, novamente, para levar para assar esse preparo, precisa estar mega gelado. Se o teu tá quente, tá muito calor aí, leva assim mais uns 20 minutinhos no freezer. Se tiver bem gelado, como o meu tá aqui, estúdio, gente, eu não tô deixando gelar, mas ele vai ficar mais perfeito se você deixar gelar. Eu vou utilizar aqui 2 gemas para pincelar esse filé Wellington e deixar ele douradinho, brilhante quando sair do forno. Olha só, tirei do plástico, eu só mostrei para vocês, né, como guarda. Tá bem gelado aqui, eu já coloquei na forma do meu forno. Eu gosto da forma perfurada porque vai passar calor por baixo e por cima dela, assando muito mais rápido embaixo. O forno convencional, gente, aquela forma normal, não consegue um resultado assim sequinho embaixo. Então, dicas preciosas, o filé tem que estar gelado aqui, pincela ele todo com gemas, de preferência forma perfurada e forno com convecção. Se o teu forno tem ventoinha, que circula o ar, é o ideal. Olha, pessoal, aqui eu gosto de fazer umas marcaçõezinhas retinhas em cima para ficar um detalhezinho, mas é um gosto pessoal, tá? Se você quiser fazer. Forno a 200 graus Celsius com convecção por 30 a 40 minutos. Quando vê que ele dourou muito, igual o meu, abaixa o fogo para completar esse tempo. De novo, vai depender da espessura do seu filé. Gente, olha o meu. Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Olha como ficou sequinho embaixo. Não tem como errar fazendo detalhadamente certinho como mostrei. Tá super sequinho. Agora, gente, lembra que eu falei da gradinha? Eu mostrei no garfo lá no começo? É essa daqui, ó. O certo é deixar uns 10, 15 minutinhos aqui para que esses sucos da carne se acomodem novamente, ela fica suculenta, tá? Gosto disso? Não gosto. Vou falar a verdade para vocês. Filé Wellington eu gosto de tirar do forno, cortar e servir. Eu não deixo esse descanso. Por quê? Esse descanso vai ser o suficiente para perder um pouco de crocância nessa massa folhada, porque ele tá quente, ele vai ali suando por dentro e acaba amolecendo um pouco essa massa folhada. Então eu já gosto de cortar de imediato. Quer deixar descansar uns 10 minutos à vontade. Agora é só fatiar e servir essa delícia. Pensa numa comida boa. Tô louca para mostrar para vocês o centro. Lembra que eu falei que eu gosto ao ponto para bem passado? Esse vai ser o ponto, olha. Rosado, ao ponto, perfeito, olha. Se você gosta de mal passado, tem que deixar dourar menos lá no começo. Olha as camadas de massa folhada, carne e a bruschetta. Fica perfeito, gente. Aqui eu vou servir com molho de carne, um demi-glace perfeito. Se vocês quiserem aprender, me fala que eu ensino aqui no canal. E olha a suculência desse prato. Vocês devem se perguntar o porquê que eu tô colocando molho numa massa folhada que teoricamente deveria ser crocante. Eu gosto muito do sabor, pode servir do lado. Eu geralmente procuro colocar na parte de baixo, onde fica um pouco mais úmida, a parte de cima também crocante, tá? Então é preferência, mas tem muitas pessoas que preferem comer esse preparo sem o molho, tá bom? Então vai muito do resultado que você quer. Olha isso, gente! Filé ao ponto, bruschetta suculenta, massa crocante. Não tem como não ser sucesso no seu Natal. Até a próxima receita, Gaboarte!